A gente já falou bastante do Brasil, a gente já comentou a formação da República, o fim do Império, a República Velha, até era Vargas, movimentos importantes durante a República, mas sinto em lhe dizer que agora é hora de sair do Brasil. Então a gente vai voltar um pouco no tempo e a gente vai falar do mundo. Esse período, o início do século XX, é um período bastante especial, não de uma forma boa, mas é o período do que a gente chama de Primeira Guerra Mundial. Que na época a gente não sabia que ia ter mais uma, a Grande Guerra. Né? Só isso. A Grande Guerra. A guerra para acabar com todas as guerras. Mas é bastante simples e leviano falar só da Primeira Guerra. A gente precisa falar por que ela aconteceu. Por que metade do mundo entra em guerra? E quando eu digo metade, é metade mesmo, porque foi uma guerra neocolonialista, ou seja, os países em guerra dominavam metade do mundo em colônia. Por que esses países entraram em guerra? Tá? Antes de mais nada, a Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra colonialista, ela foi uma guerra neocolonialista. Os interesses das grandes potências europeias levaram a culminância dessa guerra. O que era para ser uma guerra curta, as propagandas diziam que a guerra ia acabar antes das folhas de outono terminarem de cair. Os ingleses falavam que iam estar em casa antes do Natal e foi uma guerra que durou seus 4 anos. Foi uma guerra de proporções realmente globais, por isso que a gente chama de guerra mundial, e foi uma guerra violenta como nenhuma outra guerra havia sido antes. Mas, como eu já disse, vamos falar dos precedentes. A Primeira Guerra Mundial começa como uma disputa por território. Tá? Tem um modelo econômico, político, que a gente chama de neocolonialismo. O neocolonialismo nada mais foi do que nações europeias, grandes potências europeias, dividiram territórios da África e da Ásia, que eram colônias, para explorar mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra. Tá? Essas nações europeias que fizeram essa divisão da África e da Ásia se tornaram verdadeiros impérios. Existe o Império Francês, existe o Império Inglês, o Império Italiano, todos eles com quantidades muito vastas, muito grandes de terra. E nesse contexto, a divisão de terra levou os países a ficar muito poderosos, tá? Já prevendo que eventualmente poderia haver uma guerra ou um conflito, os países foram se armando e se desenvolvendo. Vale lembrar que nós não estamos mais falando de um período onde as pessoas lutavam de espada. A gente não está mais falando sequer de um período onde as pessoas lutavam de mosquete. Nós estamos falando de indústria, a gente está falando de indústria de guerra. Nós estamos falando de guerras de proporções nunca antes vistas e nunca antes imaginadas. Porque agora não era só um soldado e o seu treinamento que decidia uma guerra. A indústria passou a invadir a guerra e agora uma arma sozinha tinha um potencial destrutivo impressionante. Sem falar de explosivos, sem falar de gases tóxicos, armas químicas que foram usadas durante a Primeira Guerra Mundial, a gente pode falar de metralhadora de repetição, onde um soldado com munição suficiente, com uma arma, conseguia de uma forma muito rápida e muito fácil dizimar centenas, quiçá milhares de pessoas. Tá? Mas, como eu disse, os precedentes, ainda os precedentes. Nesse movimento de dividir a África e a Ásia para as principais potências europeias, teve um problema na divisão. Por quê? Porque a Alemanha não teve território suficiente atribuído a ela. Em primeiro lugar, a Alemanha não existia. Tá? A Alemanha, o que é hoje a Alemanha, era uma série de principados
estados menores, com a mesma língua, com os mesmos costumes, com os mesmos povos, mas que não eram unificados. Tá? A Alemanha só passa a se unificar no século XIX e até metade do século XIX ainda estava em processo de unificação. Porém, a Alemanha era rica, era poderosa, era bastante orgulhosa e ela não tinha território. Alguns lugares da Alemanha já tinham passado por fases avançadas da Revolução Industrial, já eram potências econômicas, mas não tinham acesso a territórios na África. Até cederam uma partezinha, mas não era o suficiente. Então, o clima foi ficando cada vez mais acerrado. Vale lembrar que, hoje em dia, um anacronismo histórico, os historiadores costumam falar desse período do final do século XIX, começo do século XX, com um termo em francês que é Le Belle Époque, a bela época, que é um período em que, depois de um século XIX bastante complicado, a inovação humana, a inovação técnica e científica, a capacidade humana de construir o auge da ciência e da tecnologia permitia que o homem vivesse de uma forma muito mais confortável. Já se iniciava na Europa um processo de distribuição de renda, porque as nações capitalistas percebiam que, para os ricos ganharem mais dinheiro, as pessoas tinham que ter dinheiro para gastar. Tá? Foi a época do surgimento dos teatros, dos circos de horrores, que era muito popular na Europa, do cinema. Tá? Foi a época também da máxima popularização das viagens de trem, por exemplo, onde as ferrovias cortavam os Estados Unidos e Europa. Era mais fácil viajar. Foi o período que inventaram o avião. Tá? Foi o período que inventaram arma de repetição rápida. Ou seja, foi um período de grande desenvolvimento técnico-científico. Né? Quando se fala em Belle Époque, é falando da saudade pelo bom momento. Mas, nesse contexto, a Europa estava passando por um período de grande desenvolvimento, mas politicamente as tensões iam ficando cada vez mais acirradas. Tá? A Inglaterra ela tinha uma série de aliados internos dentro da Europa. Ela tinha uma aliança com a Itália, tinha uma aliança com a Rússia. A Alemanha, por sua vez, era contra a Inglaterra, mas tinha uma aliança com a Itália, tinha negócios pontuais com outros países, como a Áustria, que na época era o Império Austro-Húngaro, e com a Turquia, que era o Império Turco-Otomano. E foi se desenhando um cenário onde um conflito direto era inegável, era eminente. E os países foram se armando, foram se preparando para a guerra. E tem jornal da época, eu vou demonstrar aqui para vocês, que já mostrava que um conflito seria iminente. Tá? Era palpável a necessidade e a presença de um conflito entre as nações europeias. Tá? Tudo isso motivado por razões econômicas, motivados pela política neocolonialista europeia. Nesse contexto, um acontecimento isolado que não é direto, não envolve a Inglaterra, não envolve diretamente a Inglaterra e nem diretamente a não envolve nem diretamente a Inglaterra e nem diretamente a Alemanha, dá início a uma série de acontecimentos em cascata que culmina com uma guerra mundial, tá? Haviam séries de aliados, por exemplo. Então, antes do estopim da guerra, existia uma divisão muito clara entre os países em dois blocos antagônicos, muito bem armados, muito bem articulados. Houve uma corrida armamentista bastante impressionante, onde todos os países tentavam se armar, tá? Isso dos dois lados, do lado da Inglaterra, o Reino Unido, o Império Britânico, tanto quanto os países aliados do Império Alemão. Começou uma série de conflitos na região dos Balcãs, tá? Ali onde fica a Áustria, a Hungria, a Bósnia e Herzegovina, a Sérvia, e
Alguns desses países eram aliados da Inglaterra, enquanto outros países eram aliados do Império Alemão. Isso fez com que, nesse contexto, um assassinato isolado, que foi o assassinato de Francisco Ferdinando, que é o arquiduque da Áustria, que foi morto em Sarajevo, que é a capital da Bósnia, desse origem ao conflito. Por mais que ele não tenha sido morto como um ato de guerra, ele foi morto na Sérvia por um grupo de jovens que eram contra a invasão austríaca. Isso deu origem à guerra porque um defende o outro e nessa questão de política internacional fez com que fosse declarada guerra de bloco. Os países aliados da Alemanha declararam guerra aos países aliados da Inglaterra. Então ficou de um lado França, Inglaterra e Rússia contra a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Como eu disse, era para ser uma guerra rápida. Demorou 4 anos. Era para ser uma guerra com esforço muito pequeno. Morreram milhares de soldados. Algumas estimativas falam em 8 milhões de soldados. Tá? Apesar desse número não ser necessariamente exato, porque carece de fontes, foi o conflito armado mais sangrento até então. Né? E também a guerra em si mudou muito, porque antes se fazia guerra no que a gente chama de combate de falange. Ia um grupo frente a outro grupo, eles se atacavam, havia uma presença massiva da cavalaria como uma arma de guerra, mas tudo isso ficava bastante deficiente quando a gente fala em morteiro, explosivo e metralhadora de repetição. Quando, como eu disse, um soldado consegue destruir um pelotão, um batalhão com uma arma, não tem por que você ficar frente a frente. E esse período da guerra, entre 1917 e 1918, é o período da guerra de trincheira, que era uma guerra bastante lenta, bastante complicada, e onde hoje é o norte da França, ficou conhecido como Terra de Ninguém, porque existiam dois grupos que estavam guerreando um contra o outro, um de frente para o outro. Eles cavavam buracos e ficavam dentro de buracos, tentando um atacar o outro, e era muito ineficiente. Também houve uma guerra tecnológica, porque para lidar com essa situação, alguns países começaram a usar gases tóxicos, outros países começaram a fabricar máscaras com filtros para proteger dos gases tóxicos, e como resposta se desenvolvia gases que passavam o filtro da máscara para forçar os soldados a tirar a máscara e dessa vez respirar o gás tóxico e consequentemente morrer. Foram inventados veículos para passar pelo campo cheio de arame farpado, os primeiros tanques de guerra. Foi inventado as armas cada vez mais destrutivas, mais ofensivas e mais eficientes. E dessa forma, a guerra ela caminhou para uma barbárie completa. Se você não morresse sendo alvejado pelo seu inimigo, você tinha chance de morrer por uma infecção, por uma micose. Muitos, centenas, talvez milhares de soldados tenham morrido por tifo, por doenças. É a época da nossa famosa gripe espanhola, que se alastrou pelo mundo, mas os países que estavam em guerra não podiam comunicar que estava tendo uma doença desse nível, porque isso acabaria com a moral das tropas e também poderia eventualmente fortalecer os inimigos. Então foi um período muito complicado. Como resultado, eu vou explicar isso com mais clareza nas próximas videoaulas. A Rússia ela passa por uma crise interna, ela sai da guerra, os Estados Unidos entram na guerra porque eles foram atacados por submarinos alemães, que eles foram atacados por alemães, e a guerra acaba em 1918, só que ela muda o mundo. Por exemplo, o Império Turco-Otomano
ele deixa de existir, ele se dissolve. O Império Austro-Húngaro, ele deixa de existir. A Alemanha, ela é o único país responsabilizado pela guerra. Ela tem que pagar, ela tem que se submeter a uma série de sanções. Ou seja, o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial faz com que seja inerente e inevitável o desenvolvimento de uma Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial, de certa forma, nada mais é do que a continuação da Primeira Guerra Mundial. Mas eu vou explicar esses pormenores na próxima videoaula. Até a próxima aula. Obrigado.